Você conhece a história do goleiro que inspirou o Tadeu Schmidt a elaborar a célebre frase que hoje todos nós conhecemos como um gato do Fantástico? No vídeo de hoje falaremos exatamente sobre ele. Gato Fernandes, goleiro que ganhou esse apelido na Espanha e que foi campeão da Copa do Brasil pelo Inter nos anos 90. Fala galera, tudo certo? Espero que sim. Começando o nosso terceiro Eternos Colorados, como vocês viram na thumb, hoje vamos falar sobre o Gato Fernandes, o goleiro que talvez não é tão lembrado, né? O pessoal dos anos 90 que diz que foi a pior época da história do Inter lembra dele, né? Assim como o Gamarra, por exemplo, é um cara muito lembrado nos anos 90, até porque foram poucos jogadores que destacaram muito nos anos 90. Os anos 90 do Inter realmente foram muito ruins, né? Mas o Gato Fernandes se destacou porque ele foi campeão da Copa do Brasil de 92 pelo Inter. Foi fundamental aquela disputa de pênalti contra o Grêmio no Beira-Rio, que o Inter eliminou o Grêmio na semifinal, depois contra o Palmeiras, né? E na final o Inter acabou batendo o Fluminense com aquele gol do Célio Silva e acabou sendo campeão, né? Para Laércio, cruzamento para a área, Alcindo tá chegando, tem condições, pode marcar! Fernandes, sensacional! A bola ficou com o Lima, o Renato Marcília tá marcando a falta do Alcindo. Aí o Alcindo, perna canhota, lançamento para o Lima, Fernandes se jogou nos pés do atacante do Grêmio para fazer a defesa. Cobrança de pênalti, o Alcindo! Marca pênalti. Zinho cobrou e Fernandes defendeu. Começando aí o pesadelo do Palmeiras. Fernandes foi seguro durante toda a partida e não permitiu que o Palmeiras chegasse ao gol. Mais uma vez, o velho gato foi o herói colorado. O pessoal lembra muito do Gato Fernandes. Muitos, assim, lembram do Tafarel, enfim. O Klemer, ele é considerado o maior goleiro da história do Inter, até porque foi o cara que nos deu muitos que nos ajudou a dar o Mundial, né? O Gato Fernandes, ele tá ali, mas ele é um cara muito importante na história do Inter. Roberto Eládio Fernandes Roa, mais conhecido como Gato Fernandes, sendo no dia 9 de julho de 1954, em Assunção, no Paraguai. Começou sua carreira no modesto River Plate do Paraguai, né? E de lá ele vai pro Malmö, na Suécia. Na Suécia, o Gato Fernandes, ele não tem tanto destaque assim, mas ele consegue ir pro Valência. E da Suécia, então, ele vai para a Espanha no Valência. No Valência, o Gato Fernandes, ele não tem tanto destaque assim, e aí ele acaba tendo que ir para outro time na Espanha, que é o Espanhol, de Barcelona, né? E, bom, o Espanhol, ele foi um fenômeno, assim, né? Ele ficou 7 anos no Espanhol, e ele ganhou aquele apelido, o apelido de Gato Fernandes, justamente no jogo contra o Atlético de Madrid, né? Quando ele faz defesas muito difíceis, importantes, e os jornais destacavam então que parecia que o Espanhol tinha um gato no gol. Daí, bom, ficou o apelido Gato Fernandes, né, pro resto da carreira. Depois de 7 temporadas, ele volta para América do Sul para jogar no Cerro Porteño, né? Depois do Cerro Porteño, ele decide ir pro Deportivo Cali, né? Aquela época ali era uma época que o América de Cali, o Val Deportivo, ele estava se destacando, né? Então, acaba que ele não tem um grande destaque. O Deportivo Cali, depois, acho que em 1990, ele disputa aquela final contra o Palmeiras na Libertadores, que o Palmeiras acaba chegando campeão justamente nos pênaltis, né? Depois do Deportivo Cali, ele decide retornar ao Cerro Porteño, né? Lá no Cerro Porteño, que a direção colorada viu algo nele e quis trazê-lo para o Beira-Rio, né? Lembrando, naquela época, o Gato Fernandes, ele já era titular da seleção paraguaia, ele havia sido campeão da Copa América de 1979, assim como o filho também, o Gatilho Fernandes. Os dois foram titulares da seleção do Paraguai, né? Ali no ano de 91, então, que a direção do Inter, ela precisava de alguém para substituir um goleiro que estava sendo muito contestado, acho que era Maisena o nome dele. O Gato Fernandes surge como oportunidade, então, e o Inter traz ele para o Beira-Rio ali no ano de 91. Como todos sabem, 92 ele é campeão da Copa do Brasil pelo Inter, né? Ele marca a época no Inter e depois, em 94, ele vai para o Palmeiras, né? No Palmeiras, até que ele não tem uma passagem tão destacada, né, pelo Palmeiras, e acaba sendo campeão paulista em 94 no Palmeiras, porque o Veloso, que era o titular da posição, ele estava lesionado, né?
o Gato Fernandes consegue ele ser campeão paulista, mas ele tem algumas falhas na Copa do Brasil de 94 e ele perde a posição então para um goleiro que era o Sérgio do Palmeiras. Depois de vir para a reserva do Palmeiras, ele então volta para o Cerro Porteño, né, aos 43 anos, já ali para encerrar a carreira, e em 97 ele acaba encerrando então a carreira de jogador no Cerro Porteño, né. O Gato Fernandes então ele jogou 35 jogos pelo Inter em 91, né, no ano que ele chegou. Em 92 ele jogou 52 jogos, possivelmente ele foi titular em todo o ano, e em 93 ele jogou 38 jogos, né, pelo Inter. Então ele tem 125 jogos pelo Inter. Vai falar um pouquinho sobre ele na seleção paraguaia, né, como ele foi campeão da Copa América em 79 também. Em 84 o Paraguai disputou a Copa do Mundo, né, em 86, o Paraguai disputou a Copa do Mundo. E o Gato Fernandes foi muito bem, né? Ele jogou 4 jogos do Paraguai. Possivelmente o Paraguai chegou nas oitavas de final, acabou caindo, né? E ele tem 30 jogos pela seleção paraguaia, então ele é um dos goleiros assim, mais históricos do Paraguai. Então, galera, esse foi o vídeo sobre o Gato Fernandes, um pouquinho da história dele no Inter, né? Um cara que ele talvez não é tão lembrado, né? Mas que ele é um goleiro, assim, um dos goleiros assim, mais fundamentais da história do Inter, né? Foi um cara que foi, assim, muito importante ter conquistado a Copa do Brasil de 92. O cara que tem que ser lembrado na história do Inter, é um eterno colorado. Saudade daquele tempo de Internacional, Gatinho? O Gato Fernandes? Muita saudade. Eu passei muito bem lá no Inter.